Pai do Senhor, Shalom Adonai, um ótimo sábado, um Shabat, Shalom. E nessa manhã de alegria eu quero falar sobre um grande personagem bíblico chamado João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 3, Matitiarro. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele nasce da união entre Isabel e Zacarias, que eram sacerdotes. João Batista, entre a diferença dele entre idade, é de 6 meses. João era mais velho do que Jesus, 6 meses. Maria, mãe de Jesus, vai fazer uma visita a João, a Isabel, a mãe de João. E tanto Jesus no ventre de Maria, quanto Isabel, quanto João Batista no ventre de Isabel, eles se alegram. E João Batista, ele é o precursor da vinda de Jesus. O que é isso, precursor? Aquele que anuncia, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 3, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, a vereda do Senhor, em outras traduções. No livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no Evangelho de João, este João agora discípulo, porque a Bíblia teve 3 João. João o Batista, que levava o seu nome Batista porque batizava. João, o discípulo amado, irmão de Tiago, que escreve os evangelhos. E João Marcos, que é Marcos da Bíblia. O nome dele é João Marcos. A história de João Batista é muito interessante porque no livro de João, capítulo 1, diz, versículo 6, e houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testificar da luz, testificar, porque não era ele a luz. E o período dos profetas, e se encerra em João. João é o último dos profetas. Depois de João, termina o período dos profetas. Profeta que eu digo, aquele que profetizava antes da vinda de Jesus. E quando João profetiza, vem um que eu não sou digno de desatar suas sandálias. E João batiza Jesus no Rio Jordão. Se encerra o período chamado de profetas. Para que você entenda, Elias, os profetas Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Obadias, o profeta Amós, o profeta Malaquias, e aí, quando acaba o Antigo Testamento, a Brit Hadashah antiga, e entra o Novo Testamento, há um período de 400 anos de silêncio de Deus. Entre Mateus e Malaquias, ou Malaquias e Mateus, Antigo Testamento e Velho, há 400 anos de silêncio de Deus. Isso é chamado a Era das Trevas, o período do silêncio. Tem umas Bíblias antigas, muito antigas, que entre Malaquias e Mateus existe 4 páginas em branco, cada página representando 100 anos de silêncio de Deus. Nesse período, Alexandre o Grande e outros,
toma a Macedônia, perde o império para os imperadores romanos e Roma começa a subjugar Jerusalém. Nesse período de 400 anos é escrito os livros apócrifos. O que é isso, pastor? É um período interbíblico. Depois eu falo um pouco mais sobre os livros apócrifos. Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão e Baruque. Esses são os livros. Só que eu não estou aqui para falar do período interbíblico. Isso é só para você entender um pouco da história da igreja. João cresce no deserto da Judéia. Ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre e vestia pelo de camelo e usava um cinto de couro. O período do ministério profético de João é um ano e meio, mais ou menos. Não durou muito o período do profético de João, porque ele veio basicamente com duas funções: pregar o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, em Mateus capítulo 4, repete essa mesma pregação: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E batizar para arrependimento do pecado. Ele diz: eu batizo com água, mas tem um que vem após mim que eu não sou digno de desatar suas alparcas ou sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O anjo Gabriel aparece a Zacarias em Lucas capítulo 1 e diz que Isabel terá um filho. O interessante é que Isabel era estéril. Mas quando Deus quer, tudo acontece. João é morto, decapitado, preso por Herodes. Por ali em Mateus capítulo 14, versículo de 8 a 11, você estuda a morte de João, o Batista. Pastor, por que vem o nome Batista? Porque ele batizava. A palavra Batista deriva de batismo. Por isso que ele era João o Batista. Ele é morto por Herodes, porque Herodias era mulher do seu irmão Filipe. E Herodes estava tendo um caso com a mulher do seu irmão. E João Batista, por falar a verdade, foi morto. Herodias dança, a mulher do seu irmão Filipe, e Herodes, que era o governador da Judéia, diz o que ela quisesse, ele faria. E Herodias diz: eu quero a cabeça de João Batista. Porque Herodias já sabia que João tinha dito a Herodes que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. João, ele foi criado no deserto da Judéia. Alguns teólogos dizem pelo um povo essênio, um povo separado. Depois você pesquisa essênios. Essênios era um povo tão separado da cultura judaica e dos judeus que eles se alimentavam de gafanhoto e de mel silvestre, se vestia com pelos de camelo. Matava o camelo, tirava o pelo, segundo Flávio José, fazia roupa para eles. E usava cinto de couro. E se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre para não ir na cidade. Era como se fosse aquele povo da Amazônia. Existe hoje tribos indígenas, que é chamado de nômades, porque eles passam um tempo num tempo e outro tempo no outro. Que talvez a civilização que vivemos hoje ainda não descubra, talvez por radares, talvez por drones, eles descubram mais. A Amazônia é muito grande,
vai do Peru até o Brasil, passa pela Colômbia, uma parte da Bolívia, entra ali pela Amazônia, é uma vastidão de quilômetros quadrados da Amazônia. Para você ter uma ideia, teve uns turistas um ano desde que se perdeu na Amazônia, na mata da Amazônia. Passaram 5 dias para achar eles. E aquele povo essênios criam João Batista. Por isso que João, quando aparece no deserto da Judéia, vai ter com ele, no capítulo 3, ia ter com João toda a redondeza do deserto da Judéia, na ribanceira do Jordão. O rio Jordão passa pela Judéia. E João batiza no deserto da Judéia. E o batismo de João incomoda a raça de fariseu e saduceu, ao ponto de João chamar ele de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus capítulo 3, todo o texto de Mateus capítulo 3 até o capítulo 4 é João pregando. E o que é que eu tiro de lição nessa paraxá de hoje? O precursor de Jesus. Como vivia? Se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Vestia de pelo de camelo e usava um cinto de couro. Não se misturava. Vivia criado pelos essênios. Nem comida na cidade ia comprar para não ouvir nada que se passava na cidade. Não se misturava com a sociedade. Vivia isolado, porque ele sabia que ele tinha uma missão árdua. Encerrar o período dos profetas e batizar aquele que ele não era digno de desatar suas sandálias. E quando Jesus aparece, em João capítulo 1, versículo 29, passa, o João diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega para ser batizado por João Batista no deserto da Judéia, João olha para ele e diz, eu é que necessito de ser batizado por ti. E Jesus olha para ele e diz, cumpra as profecias, João. E João batiza Jesus, e aquela passagem muito linda que tem, Espírito Santo repousa sobre Jesus dentro do Jordão, e uma voz diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E ali se encerra o ministério profético de João e começa o ministério profético de Jesus. Jesus sai dali e vai ser tentado no deserto. A tentação. Que Deus te fortaleça. Que hoje você seja o precursor da vinda de Jesus para este mundo. Que você seja um atalaia. Não se misture. Mesmo que tiver que se alimentar de gafanhoto e de mel silvestre. Mas não se misture. Viva uma vida íntima, reta,
íntegra e temente a Deus. Para achar de hoje, pastor Gilmário Campos.